Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 4 de agosto, uma terça-feira, e nós estamos com a nossa irmã, trabalhadora da casa já, Marisa Pereira, nos falando lá de Contagem. Bom dia, Marisa. Bom dia a todos, muita paz, muita alegria em todos os nossos corações. Obrigada pela oportunidade de trabalho mais uma vez. Que assim seja. É um prazer recebê-la aqui. Meus irmãos, antes da gente iniciar, que a gente sempre começa com uma questão do Livro dos Espíritos, eu gostaria de dar uma explicação a vocês. Algumas pessoas nos questionam por que nós não estamos fazendo simultaneamente a transmissão pelo Face e pelo YouTube. Detalhe, para que isso seja possível com a participação de um convidado, quando era eu sozinho, eu colocava o celular e o computador. Então eu tinha duas fontes de captação. Eu colocava o celular para fazer no Facebook e o notebook para fazer a transmissão para o YouTube. Só que com o convidado não tem como. São duas pessoas, então não tem como a gente dispor deste mesmo artifício. Nós usamos um programa para captação de imagem e divulgação no Facebook que nos permite essa transmissão, a postagem da conversa minha, da live, minha e da Marisa, lá no Face. Se a gente quiser utilizar de um outro recurso, nós teremos que arcar com um pagamento de aproximadamente R$ 130 por mês, que a gente não tem disposição, a não ser que alguém venha financiar para a gente. Então, por isso é que a gente faz primeiro no Face, depois, assim que termina a transmissão, eu vou lá, busco o arquivo, faço a conversão e posto no YouTube. A YouTube ainda tem que processar o arquivo antes de divulgar. Então, eu peço a compreensão de todos. Eu estou dando a explicação porque as pessoas pensam que, não, mas eu gostaria muito que a transmissão contemplasse simultaneamente as pessoas que nos assistem, nos acompanham no Face e também a do YouTube. Mas isso só vai ser possível o dia que nós tivermos o recurso para pagar essa licença mensal. Está aí a explicação e eu peço mil desculpas a todos. São 8h57. Vamos fazer ao menos uma questão do Livro dos Espíritos. 352 é o número da questão. Ao nascer, olha, é o retorno à vida corporal. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Olha, o espírito recobra a plenitude das suas faculdades. Os amigos nos respondem, não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco como um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. A gente tem que levar dois aspectos em consideração por esta pergunta. Primeiro, o espírito, enquanto no mundo espiritual, lá na reticidade, ele tem uma liberdade muito mais ampla. Ele não tem esta âncora do corpo material. E ele reingressa na vida material e começa, principalmente, vamos analisar uma criança, com a deficiência que o corpo lhe impõe, ou seja, ele ainda não sabe falar, a audição ainda é mínima, a visão é turva, então ele vai desenvolvendo. A maturidade corporal, ela vem junto com a nova amplitude espiritual que está sendo lançada. Não é isso, Marisa? Exatamente.
muito bom. Meus irmãos, já que nós reencarnamos e estamos aqui, vamos aproveitar essa oportunidade. É quase 9 horas, é o momento da gente, 9 horas. Vamos elevar as nossas preces a Deus, elevar os nossos corações, os nossos pensamentos, rogando ao Pai Maior que nos dê a cobertura, a proteção, a companhia dos devotados amigos de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra, os nossos espíritos protetores e, principalmente, o nosso anjo guardião, com quem rogamos a fina sintonia, a fim de obtermos os bons conselhos, as boas intuições. Pai, agradecemos pela oportunidade de trabalharmos em sua seara. Que possam estas preces, estas boas energias, chegarem a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em dificuldade, em desequilíbrio diante de suas provas. E como Jesus nos deixou, nos ensinou, nós vamos elevar a Ti, em agradecimento, em louvor, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje é dia 4 de agosto e nós estamos com a nossa irmã Marisa. Marisa, bom dia mais uma vez. Eu lhe passo a palavra. Que a luz esteja contigo e com todos nós. Que assim seja. Então, bom dia a todos, né? Obrigada pela presença carinhosa de cada um de vocês. É fundamental a participação pela vibração, que vocês nos alimente durante esses 30 minutos de fala. Nós escolhemos um tema muito interessante para tratar nessa manhã, considerando a necessidade que nós temos de enxergar mesmo o que acontece em nossa volta, que é o assunto turbulências familiares, né? Todas as vezes que a gente pensa em turbulência, eu consigo imaginar quando a gente está dentro de uma aeronave, né? E você está lá tranquila e de repente começa, né, a entrar em processo de turbulência por algum motivo externo ou interno, e aí as pessoas começam a entrar em profundo desespero, medo da queda do avião, da explosão, né? Seja lá o que for. O fato é que nós, na maioria das vezes, o que acontece? Nós nos perdemos dentro desse processo, né? A gente tem uma tendência a perder a fé, a perder o equilíbrio, né? A perder a noção do que a gente pode fazer nesse momento. Claro que comparado a uma aeronave em turbulência, o máximo que a gente pode fazer é uma prece, é usar dos recursos que a gente tem ali naquele momento, que a gente é orientado a utilizar, a colocar máscara de oxigênio, não é assim que a gente é orientado? Não sei se vocês já passaram por isso. Ou baixar, né, a cabeça junto ali ao próximo, ao encosto da frente. Quem já passou por isso sabe, ou quem já viu em filmes. Qualquer coisa dessa natureza.
Na vida, quando a turbulência chega, ela não é muito diferente, não. Ela nos deixa desequilibrado, com profundo medo, né? A gente fica sem saber o que faz, desesperados. Mas quando a gente pensa em turbulência familiar, a gente não pode desconsiderar uma coisa fundamental. Que a turbulência familiar, ela não vem de uma vez, como quem acontece lá na aeronave. Então vamos esquecer essa parte. As turbulências familiares, elas começam devagarinho. É uma gotinha, vai minando ali aos pouquinhos. E aí, de repente, a coisa começa a tomar uma proporção dentro das relações de tal maneira que a gente pode perder o controle se não tomar o devido cuidado. Então, eu vou colocar exemplos da dinâmica de nossa convivência. Nós estamos aí vivendo uma situação, né, que eu diria que é exatamente como a reencarnação, como um processo reencarnatório. Compulsório de estar dentro de casa em família, né? Necessariamente nós estamos vivendo em família. Olha só. E esse viver em família, para muitos, é altamente complicado. Porque a maioria tendem a fugir desse convívio. Ou pelo trabalho, pela necessidade, ou então usa o trabalho e dobra esse tempo para não estar em família, ou então é pelo estudo, ou então quer viver mais com os amigos, ou prefere sair, ou chega em casa mal consegue dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um beijo, algo dessa natureza. E aí a vida vai passando meio que numa mecânica, né? Desatinada. Quando nós somos forçados a viver, a conviver entre um espaço em que a gente vivia 30% do tempo, 20% do tempo juntos, né, numa carga horária, né, do dia ou da semana, a gente passa a viver 80%, por exemplo, até 100%, isso vai mexer seguramente com as nossas relações. Naturalmente, o que a gente percebe? Nós vamos começar a enxergar melhor o outro. É a primeira coisa que vai acontecer. E aí a gente esquece que a gente precisa enxergar nós mesmos. A gente vai passar a ver como que o outro se comporta na hora que ele está comendo à mesa, como ele se comporta quando ele está assistindo uma televisão, como ele se comporta quando ele está estudando, né? Ou quando ele sai do banheiro. Então, eu estou falando de vivências, gente, naturais da família, né? Não estou filosofando, não. Porque a vida em sociedade, conforme o Livro dos Espíritos nas Leis Morais, que é uma das leis fundamentais, ela começa no primeiro núcleo, que é o núcleo familiar. Não dá para viver em sociedade se você não vive primeiro em família, naturalmente. E se a gente não viver em família, a gente retrocede, né, no processo da evolução. Quando a gente recomeça isso e começa de fato a enxergar o seu companheiro, a sua companheira, seu filho, sua filha, sua mãe, seu irmão, sua tia, sua avó, seu primo, seja lá com quem você convive, né? Ou seu colega que está ali vivendo no mesmo ambiente. E você começa a enxergar as atitudes diárias dessa pessoa, naturalmente você vai começar a enxergar alguns sinais que podem provocar desajustes no relacionamento. Opa! Aí a gente começa a chamar a atenção, tá?
Então, se a gente entende que a família não é tão somente um grupo biológico, né, residente num único ambiente, mas espíritos afins, ou não tão afins assim, que precisam conviver, porque como foi falado ontem, estão me engano pelo Fernando, na parte do perdão, que nós, né, que foi falado exatamente às 9 horas, que nós estamos convivendo com os inimigos traídos do passado. Né? Uma fala muito delicada e muito correta. E que nós estamos sendo cobrados por essas pessoas para melhorar, para nos ajustar. Quando a gente depara com esses desajustes morais, emocionais, espirituais, comportamentais, dentro desses, né, no membro, né, em algum membro de nossa família, isso nos incomoda sobremaneira, tá? E aí, essa relação tende a ficar, às vezes, um pouco machucada. Foi o Fernando mesmo que falou conosco ontem, não foi, o Walter? Falou sobre o perdão, né? E aí eu estou fazendo o link, porque como eu estou acompanhando, acho que é fundamental a gente pegar o que foi falado ontem, para trazer o de hoje, para a gente fazer essa rede de informação, né? Então, é bastante compreensível, dentro da convivência, que surja, né, naturalmente, descontentamentos dentro do meio familiar. O que não pode acontecer é que esses descontentamentos, como eu falei, que começa com a gotícula, com uma poeirinha, comece a se transformar em algo mais denso. E isso se transforme numa turbulência severa. Isso porque a gente deixa de cuidar no dia a dia dessas pequenas coisas. Se você não cuida das coisas pequenas, elas vão tomando uma proporção cada vez maior e mais desequilibrada e vai adoecendo de tal maneira que a gente vai perder o controle. Então, nós precisamos, entre o diálogo e o silêncio, encontrar equilíbrio. Porque vai ter momento que nós vamos pedir, eu não quero falar. Aqui a gente vive isso dentro do nosso lar. Olha, eu não quero falar, eu não estou afim de conversar. Eu escuto isso dos meus filhos, do meu marido, eles escutam de mim. Por que eu gosto de dar esses exemplos? Porque eu acho que é mais fácil, porque nós estamos falando em família. O César virou uma família. Nós estamos falando para as famílias, nós estamos invadindo os lares das pessoas através de uma tela de celular e de computador, e levando informações aos corações das pessoas que têm relação direta com a dor, com as dificuldades do dia a dia. Então, eu não vou filosofar e falar lá longe de algo que não me atenda, que não nos atenda, quando eu posso utilizar dos recursos que estão muito próximo da gente. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão agora nos ouvindo ou que vão ouvir, vai se identificar com situações dessa natureza. E vai ter momento que o outro vai falar, mas eu quero conversar agora. E aí, entre o silêncio, a dinâmica do silêncio e a dinâmica do diálogo, se não encontrar o equilíbrio, a tendência é que haja discussões, desrespeito, desajuste severo na fala, a ponto da gente machucar a pessoa que a gente ama, né? Esses fenômenos dentro das relações são relatados nos livros de Chico Xavier, por exemplo, um deles, no Renúncia. Outro, no Paulo Estevam. Quando a gente encontra um convívio em família, por exemplo, no Renúncia, e nós vamos encontrar a personalidade, né, dessa menina que retorna querendo auxiliar a família,
se ajustar, um espírito que poderia estar em condições muito melhores. Aí rever a sua família em sofrimento, e vai. Na hora que ela está ensinando, né, auxiliando, na realidade, auxiliando na lavagem, por exemplo, de roupas dentro da sua casa lá, e aí a sua irmã consanguínea, embora não saiba, vai questionar, vai falar assim, olha, por que você está lavando essa roupa? É empregada que tem que fazer isso, lá. Fala, não, peraí, você vai vir me ajudar a lavar roupa. Aí você vê o comportamento da pessoa querendo criar um desalinho ali, ela fala, não, venha nos servir também. Venha nos servir também, através do trabalho, educação pelo trabalho. Se tem uma coisa que causa turbulência dentro do lar, é quando você chama alguém para trabalhar, para te ajudar. Especialmente nesse momento. Você vê, às vezes, a mãe trabalhando e os outros na televisão, no joguinho, alguma coisa assim. Aí você para tudo, chama todo mundo e fala assim, vamos trabalhar? Aí você mostra a educação pelo trabalho. Fala assim, olha, onde todos trabalham menos. Então aqui nós vamos encontrar esse tipo de situação. Tá? Eu não vou ficar falando dos personagens, porque eu acho que o interessante é a pessoa ir lá e ler. Eu vou buscar essa informação, é delicioso. Outra situação no livro Paulo Estevão é quando eles estão em discussão na Casa do Caminho. Né? Paulo e Tiago, que eles viviam, são dois irmãos, vamos considerar assim, embora não sejam consanguíneos. Estão discutindo a questão, né, de qualquer situação relacionada à religiosidade. Olha, como fazer um atendimento na Casa do Caminho. Aí Simão Pedro, como um pai, ele chega e impõe o processo educacional. E às vezes pelo grito, pela severidade da fala, que às vezes a gente precisa se impor, mas com amor. Com amor. E ele fala assim, olha aqui, de traição conheço eu, porque eu neguei Jesus Cristo 3 vezes. Então, por favor, baixa a bola de vocês dois aí, façam um favor, porque nós estamos trabalhando pelo Cristo Jesus. Ninguém aqui trabalha por si. Neste momento. Embora a gente esteja em processo evolutivo. Então, dentro do convívio familiar, nós vamos encontrar coisinhas que vai mexer com a gente, como, por exemplo, deixar uma toalha molhada em determinado ambiente que irrita qualquer criatura que gosta de organização. Aquela pessoa não foi educada no núcleo familiar dele. Você riu, né? Após que a Kátia passa dificuldade aí. Aí você chega para a pessoa e fala assim, passa da aula. Você chega para a pessoa e fala assim, aqui, meu amor, meu bem, meu querido, meu docinho. Não fácil não, né? Às vezes o meu filho aqui, o mais novo, o Arthur, ele vira assim, você acha tão bonitinho vocês dois discutindo, né, o Aron, que eu viro para ele e falo assim, meu amor, mas, meu amor, aqui, eu falo desse jeito com ele, ele fala assim, gatinha, mas olha só, isso aqui assim, assim, sabe, não sei o quê. É o cuidado que os pais devem ter em não criar turbulência para o filho, em discussões onde um vai desrespeitar o outro. Vocês têm que tomar cuidado. Quer dizer, quando eu escolhi ser mãe, quando ele escolheu ser pai, nós avaliamos isso. Tem hora que fica difícil, dá vontade de ir lá esganar a criatura. Você está olhando para ela, não, mas segura a onda, porque o filho está assistindo o processo, que não tem como você esperar 3 horas da manhã para conversar com ele. Você precisa resolver aquilo na hora. Olha que delicadeza, eu estou recebendo um cafezinho do meu esposo aqui agora. Obrigado, meu amor. Tá vendo aqui? Então, as fragilidades que o espírito apresenta... Pois não, Walter, pode falar. Gente, olha o café. Vou te dar a oportunidade de saborear o café do Haroldo. Pode falar. Eu vou só contar um caso. Eu lembrei de um fato. Uma vez, numa palestra, um palestrante nos trouxe uma história. Um casal já tinha 50 anos de casados. 50. Olha, para aguentar 50 anos de convivência junto. Aí, o marido pegou e falou o seguinte: no café da manhã, ele tirou o miolo do pão,
comeu o miolo e deixou o pão para a esposa. Melhor parte, a casquinha. Quando a esposa veio comer, falou assim, mas por que você fez isso hoje? Aí ele falou assim, eu posso te confessar? Eu sempre gostei do miolo. Ela virou para ele e falou assim, pois é, eu sempre gostei da casquinha. 50 anos. Olha o que com a falta de diálogo. Para descobrir, né? Quer dizer, precisou 50 anos para descobrir algo tão simples, né? Tão simples. Mas não é tão simples quanto parece, se a gente for parar para pensar. Porque às vezes nos parece muito ofensivo. Tudo que a gente vai falar parece que é ofensa. A pessoa vai falar alguma coisa dentro de casa, o outro já está armado. Então aquilo que era o suave encantamento no início do relacionamento e que depois se transforma em amor, de repente, entre os parceiros, transforma-se em ressentimento por questões tão banais. Percebem? E aí, essas coisas, se não forem bem tratadas, a gente começa a passar para os filhos. Por isso que eu falo, entre o silêncio e o diálogo, tem que ter equilíbrio, porque tem hora que você tem que provocar a criatura para ela falar o que ela precisa falar. Mas a gente tem que estar preparado para uma catarse, né? A psicologia que fala isso. Você está provocando, você tem que estar preparado, porque a pessoa vem, às vezes, com uma situação de desequilíbrio, que se você não estiver preparado para aquilo, ao invés de tratar, a turbulência vai ser pior. Então, o equilíbrio emocional de quem provoca, por exemplo, ou da mãe, ou do pai, ou do filho, tem que estar muito bem, né, preparado. Então, essa fragilidade, como eu estava falando, essa fragilidade psicológica, emocional, né, espiritual, que surgem nas brechas do dia a dia nos relacionamentos, podem nos levar a coisas muito severas. Muito severas, gente. A espiritualidade, Joana de Ângeles, fala o seguinte, que essas brechas podem nos levar a crimes hediondos, se não tratados no dia a dia. Olha que interessante. Porque você vai alimentando aquilo. Isso foi falado também ontem lá pelo Fernando. Então, muitas vezes, a mulher que é muito frustrada dentro do lar, não podendo descarregar, né, essa frustração através de uma conversação com o seu marido, ali, para ele, ela tende, às vezes, a descarregar no filho. Ou, às vezes, na sogra. No sogro, na cunhada. Sabia? É muito comum isso acontecer. Né? Às vezes a mãe está tão desequilibrada que vai lá e bate no filho porque ela não conseguiu tratar as questões afetivas sexuais com o marido. Gente, quem é que vai dar conta de admitir uma coisa dessa? Requer muita terapia, requer muito autoconhecimento, não, mas requer também humildade. Porque foi algo que estava aqui que virou uma grande turbulência, porque não foi tratado no momento certo. Então, o homem que às vezes está muito, às vezes, entristecido com alguma situação dentro do lar, seja com a esposa ou com o filho, e que não deu conta de relatar isso, ele pode jogar isso, né, dentro do ambiente de trabalho, ou no trânsito, com a sua agressividade. Ou, ao contrário, ele está com um problema no ambiente de trabalho, chega em casa e descarrega na esposa, com um tom de agressividade e de autoridade desregrada. Aquilo que ele não deu conta de falar no ambiente de trabalho, ele vai descarregar no filho, nas coisas dentro do lar. Percebem o absurdo que às vezes nos parece isso, mas é mais comum do que a gente imagina? Né? Então, a gente tende a direcionar de maneira irregular e de maneira totalmente equivocada os sentimentos, transformando isso nessas grandes turbulências, né?
Então, nós temos inúmeros recursos para tratar. Inúmeros recursos para tratar. Dentre eles, como eu disse, o silêncio através da prece, quando você percebe que é impossível conversar com aquela pessoa, ou porque ela está muito nervosa, magoada, ou porque ela está sob o uso de alguma droga, lícita ou ilícita, ou qualquer desajuste naquele momento, recolha-se em silêncio e prece. Não adianta recolher em mágoa, não adianta recolher pura e simplesmente em preocupação. Faz-se necessário utilizar dos melhores recursos possíveis que a espiritualidade nos apresenta. Chama pelo anjo guardião da família, porque existe o anjo guardião familiar. Existe de cada pessoa, mas existe o da família. Chama por ele em pensamento para renovar o equilíbrio da família e daquele ente que naquele momento se encontra em desânimo. E para você também, obviamente, para você dar conta de lidar com a natureza dos fatos. Para trazer a fraternidade de volta, para dar condições de você voltar a conversar. Ou voltar o equilíbrio. Então, é o primeiro passo, o silêncio com prece. Segundo, se for dialogar, faça a prece antes. Não tem jeito. Faça a prece antes, pedindo recurso para que suas palavras não machuquem aquela criatura. Porque a gente vai com uma bagagem de nossos sentimentos, eu sempre me vejo nessas situações, meu Deus do céu, quantas vezes eu precisei, gente, eu estou sendo honesta, os meus meninos ri dessa situação, depois de uma pirraça que os dois fizeram, dentro de um determinado supermercado, e eles já eram grandinhos, já sabiam que não podia fazer aquilo, e eu estava pedindo, para. E eu pedi todos os espíritos de luz que Deus sustentasse naquele momento. Não dei conta, sabe? Aí eu falei assim, para tudo. Aí eles olharam assim, o Haroldo olhou e falou assim, Haroldo, você termina que eu vou pro carro com eles. Aí fui pro carro com eles e falei, olha, quando chegar em casa, vocês vão levar uma surra de chinelada. Aí eles olharam assim para mim, essa mulher tá doida, porque nunca fez isso com a gente. E eu vou explicar o motivo e eu vou fazer uma prece. Eu sempre ando na minha bolsa com o evangelho pequenininho. Aí eu fui e peguei o evangelho. Eles estavam sentados atrás, coloquei o cinto neles e abri o evangelho, comecei a fazer uma prece, e chamei pela irmã Sheila, irmã Meimei, e fui chamando e falei, olha aqui, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu estou muito desequilibrada, e eu vou abrir o evangelho aqui, abri o evangelho, comecei a ler, e falei, olha, eu vou precisar fazer uma correção física nos meus filhos, porque eu não vou dar conta, porque eu estou conversando, eles não estão me escutando. Olha a loucura, gente. Isso aqui daqui a pouco vai estar aí, né? Todo mundo está assistindo. Gente, esses meninos olhavam para mim e falaram, não, mãe, não. Eu pedi com educação, com carinho. Eu falei, eu mandei, vocês não me escutaram. Agora não vai ter jeito mais não. Aí cheguei aqui em casa, peguei o chinelo, 4 chineladinhas. Aí eles... Mas eu orei antes, gente. Eu orei. Foi uma coisa muito doida. E até hoje eles lembram disso. Eles ficam rindo da situação. Eu acho que doeu mais na alma a conversa. Recentemente, eu conto essas histórias e eu peço permissão para eles, tá? Eles ficam rindo depois. Eles estavam assim numa discussão, já são rapazes, né? E aí eu vi que a coisa entrou em desequilíbrio. Eu falei, uai, o que está acontecendo? Aí, mas eles não vão se ajustar, não? Aí eu fui lá, peguei um pedaço de pau e peguei o evangelho e cheguei e perguntei para eles assim, o que vocês querem? Pedaço de pau ou evangelho? Lembra da historinha que você contou na última semana que você conversou comigo? O que vocês querem? Aí o mais novo falou assim, é isso, você vai fazer igual o Chico, você vai tacar o evangelho na nossa cabeça? Eu falei, não, eu vou pegar o pau e tacar em vocês. Evangelho eu vou sentar e conversar. Aí fizeram assim, tá bom, mãe. Aí eu dei o evangelho para um deles, eles abriram, o outro leu, e aí a gente começou a conversar. E eles conversaram, pediram perdão e conseguiram compreender. Porque o negócio estava começando. E eu falei, olha,
quando começou isso, porque a gente tem que ir lá na base. Então é isso. Então vamos descobrir. É outra forma. Vamos descobrir onde é que isso começou. Já que eu não dei conta de identificar o início lá e trabalhar, então está na hora de eu descobrir onde começou. Então, no lar não existe, para a gente terminar, né? Que nós estamos no último minuto, né? Então, no lar, não existem temas inabordáveis. Tudo pode ser abordado, tudo pode ser tratado, tudo pode ser consolado, absorvido e resolvido, né? Nada que o amor não possa discutir, esclarecer com entendimento nas pequeninas formas de trabalho. Nada que o amor não resolva. Então estejamos atentos. Começou, identificou, trata. Não deu conta de tratar, está no meio do caos, oxigênio. Através do silêncio, da prece, de um bom diálogo. Precisou usar um pedaço de pau? Cuidado. Respira fundo, conversa com essas pessoas para ver o que elas preferem, porque às vezes, né, isola essa criatura, a gente faz isso no resgate. A pessoa está muito desorientada, você isola, porque senão ela vai provocar um caos para todo mundo. E aí a gente acolhe, porque o amor consegue fazer isso, né? E o pai e a mãe, eles têm essa estrutura. Porque enquanto a família prosseguir em profunda harmonia, a sociedade crescerá em paz e em elevação. Esse é o nosso desejo, né? Então, que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos dê condição para a gente poder continuar nos sustentando, nos alicerçando pelo amor, pela paz, pela possibilidade de entendimento. As turbulências passam, mas se a gente não tratar, elas podem sim nos destruir. Vamos tomar cuidado. Né? Muita paz e luz para todos. Meus irmãos, deixa eu contar para vocês. É porque a gente tem esse carinho com todo mundo que participa conosco, com os ouvintes também. E eu estava contando para ela um caso. Uma pessoa me ligou e falou comigo assim, Walter, faz preces para mim, porque a situação aqui está complicada. E, realmente, com a pessoa conversando comigo, eu senti o quanto pesado o ambiente estava. Aí virei para a pessoa e falei assim, pega o evangelho aí, vai no capítulo 28, concentra e faz prece. O capítulo 28 é sobre prece. Virei e falei assim, faz uso do evangelho. Ainda lembrei, porque uma vez, participando de uma reunião, faltou um membro e o Chico Xavier pegou e chamou um médium a participar do trabalho. Ele não, como se diz, desceu de paraquedas, né? Ele não conhecia o trabalho, ele virou e falou o seguinte, falou assim, Chico, o que eu faço? Aí o Chico virou para ele e falou assim, aplica o evangelho e qualquer questão que você vê que está saindo do controle, aplica o evangelho com veemência. Foi. E eu falei a mesma coisa com a pessoa, falei assim, aplica o evangelho na tua vida, nessa situação, chama esses irmãozinhos que estão aí, porque eles estão precisando de prece. Aí, de tarde, a pessoa me ligou, Walter, eu tentei, eu estava fazendo prece, mas aconteceu isso e assim, a situação estava descambando para a violência, eu não aguentei, eu peguei o evangelho e bati na pessoa. Aí, eu lembrei desse caso do Chico, porque na hora que houve a incorporação, o médium pegou o evangelho e foi.
aplicou para ele, o aplicar o evangelho com veemência, naquele momento, foi utilizar dele. Então, gente, vamos fazer o seguinte, qualquer que seja a situação, é muito bom o conselho que ela deu. Antes de tudo e mais nada, se a gente for pela aquela atitude, assim, como se fosse animal, né? O animal só tem um instinto. A nossa diferença é que a gente pensa. Então, vamos fazer o seguinte. Nós estamos lidando, na maioria das vezes, 99,99%, com médiums, com irmãos da espiritualidade, que estão nos pedindo socorro através daquela atitude. Eles não sabem, muitas vezes, fulano, me ajuda. Não. Nem todo mundo vai pegar para você e falar assim, fulano, eu estou necessitado. Não. As formas que as pessoas usam para nos chamar a atenção, para nos requerer o carinho, o cuidado, a atenção, o amor, varia muito do estágio em que a pessoa está, da situação de momento. De qualquer forma, usa o evangelho com veemência. Isso aí. Vamos passar ao momento da fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, rogamos para que fluidifique as nossas águas, depositando nelas os remédios de que estamos necessitados nesta oportunidade, os remédios para o nosso corpo físico e para o nosso corpo fluídico. Deus, que estas águas nos sirvam a nos limpar de nossas mazelas, de nossas imperfeições, para que sirva a ressaltar em nós as virtudes. Eu peço, Pai, que esta mesma bênção chegue a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, a todos os nossos irmãos, estejam eles encarnados ou na erradicidade, estas mesmas bênçãos, esta mesma energia, que assim seja. Queridos e amados irmãos, é o momento em que o somatório das boas energias que cada um vai doar neste momento, somado às bênçãos e à luz de Deus Pai Todo-Poderoso, servirá, através do nosso abraço fraterno, das nossas preces e vibrações, a encontrar aqueles nossos irmãos através do passe. Deus, eu rogo, recebam todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que se nos apresentam na condição de obsessores, nos exigindo o pagamento das dívidas passadas. Aqueles que se nos apresentam pedindo socorro, compreensão, amor, atenção. Aqueles que estão em sofrimento, em aflição, em dificuldades diante de suas provas. Pai, que possamos abraçar, pedir perdão, perdoar a todos estes nossos irmãos, que possamos praticar a caridade do amor. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes em nosso caderno de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga,
E neste momento, eu rogo para que cada um se concentre, elevando a Deus as suas preces, os seus agradecimentos, enquanto recebemos o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade do trabalho. Agradeço a nossa irmã Marisa pela participação. Agradeço a todos aqueles que participaram conosco, aqueles que vão assistir depois, fazer as suas preces, as suas vibrações. Meus irmãos, lembrando que, assim que eu termino aqui, a gente pega, faz a conversão deste arquivo e posta no YouTube. Os acessos que tem ao YouTube, vamos divulgar, vamos mandar o link, nos ajudem. Por quê? Isso é uma caridade. A gente levar este evangelho aos nossos irmãos. Quantas pessoas não estão necessitadas neste momento desta boa energia? Marisa, se você quiser fazer algum comentário. Não, nesse momento, a ideia é agradecer mesmo e pedir, né, que as pessoas realmente vigiem com relação ao tema que nós tratamos, né, turbulências familiares, que vigiem realmente, né, os sentimentos que levam a ter essas turbulências e que conversem, que acreditem, que confiem nos seus familiares, porque são as pessoas mais próximas que o Senhor Deus colocou para auxiliá-los nos momentos de adoecimento da alma. Marisa, você leu a mensagem do bom dia? Eu li. Muito bacana. Você viu que eu falei assim, muito bom. Parece que foi escrito para isso, né? Não é eu que escrevo, não, tá, gente? Não é minha. Ela vem, mas ela não é minha, não. Eu deixo bem claro, porque às vezes o pessoal fala, não é minha, não. Meus irmãos, amanhã nós teremos a participação no Evangelho das 9 da Eni Gabriel. Vai nos falar lá de Goiás. Outra coisa, eu falei do YouTube, o nosso canal no YouTube, CESDA, C-E-S-D-A, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. É só acessar lá, todas as participações anteriores estão lá, tá? Todos os evangelhos, todos. Tem lá do Marcelino, as outras da Marisa, a do Aloísio, a do Marco Aurélio, a do Lucinei. E eu vou contar para vocês, eu não consigo, né? Nós teremos mais à frente, no dia 7 de setembro, um outro evangelho musicado, com Sérgio Santos, lá de Uberaba. Meus irmãos, vamos fazer a prece, então? Por favor, orem comigo em voz alta ou baixinho, mas repitam comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males.
hoje e sempre. Que assim seja. Que a paz e a luz estejam com todos vocês. Eu vou lembrar de um fato aqui, rapidinho. Teve uma vez que a Kátia, eu era católico nessa ocasião, estava assistindo missa. E estava o Lucas e a Stephanie, mais ou menos daquele jeito, acredito eu. Aí ela está assim, Deus do céu, sossega esse menino, por favor, essa menina. Aí entra uma mãe com a cadeirinha de rodas, com um filho que tinha deficiência. Diz ela que aquilo foi de cortar o coração. Ela falou assim, entendi. Eu tenho que ter paciência. Meus irmãos, até amanhã. Fiquem com Deus. Marisa, aguarda um instantinho, por favor.